Olá, Floripa, olá, Brasil, olá, mundo. Eu estou, Eustáquio André Patunas, e este é o programa Vida Inteligente. Hoje nós vamos trazer um assunto por demais importante, né? Nós vamos convidar mais uma vez o professor Paulo Araújo Duarte, que está aqui já no nosso estúdio, né, que você já vai vê-lo. Nós vamos falar sobre a presença da astronomia em nossa vida. A presença da astronomia em nossa vida. Quando o Paulo me mandou uma sinopse do que a gente ia falar, eu fiquei impressionado, porque eu também não fazia a menor ideia do quanto a astronomia é presente na nossa vida. Então, antes de mais nada, deixa eu chamar o Paulo aqui para a gente conversar aqui na sala. E aí, Paulo, tudo bem? Tudo bem, tudo legal. Tudo bom? Tudo bem. Prazer ter você mais uma vez aqui conosco, porque a gente sabe que você é um poço de sabedoria na sua área de atuação, né? Então, olha. Não, é legal, o pessoal gosta quando você vem, a gente tem tratado uns assuntos muito bons, e é sempre bom falar com o especialista da área, né? Então, e você estuda isso. Quantos anos você lida com astronomia, Paulo? Bom, eu trabalhei na universidade por 30 anos. Sim. Então, eu já estou aí uns 30 anos brincando com astronomia aí. Não, então, isso é muito bom. Então, Paulo, quando você mandou a sinopse aí, eu vi muitas coisas interessantes aqui. Eu até vou acompanhar, você deve estar com a sua sinopse aí também, né? Para a gente ver, porque, puxa vida, está em tudo quanto é lugar a astronomia. Eu gostaria que você começasse aí para despertar a atenção do nosso público, porque, veja, eu já viajei em alguns lugares desse mundo e percebi, principalmente aqui para o Peru, para essas terras incas, tudo, lá em Machu Picchu principalmente, a gente vê aqueles sítios arqueológicos e você vê que os incas, eles estudavam o céu através do reflexo na água. Eles tinham, os guias lá ficavam mostrando para a gente, eles olhavam tudo ao contrário, né? E através daquela posição ali do reflexo do céu na água, eles determinavam tudo, eles faziam as plantações deles. Então, isso vem, eu gostaria que você fosse atrás, lá bem no início da nossa civilização, quando todo mundo começou a se basear naquilo para se orientar. O ser humano, é notório que ele começou a se orientar através das estrelas, não é isso? É verdade, Grego. E você já fez algumas vigílias, não é? Sim. E certamente já teve a oportunidade de ver como o céu é maravilhoso à noite, não é? Nossa. A quantidade de estrelas, a quantidade de constelações. Parece até que o céu assim está mais perto da gente, né? Que a gente pode tocar com o dedo. Verdade, tem uma impressão. É verdade. Agora, imagine você, o homem antigo, o homem primitivo, não é? Se deparando com esse céu à noite, sem saber explicar as coisas, digamos assim, explicar de um modo científico, de um modo mais abalizado, né? Claro. Automaticamente ele apelava para o sobrenatural, né? Então as estrelas passavam a ter os seus deuses e deusas, não é? Lendas eram criadas, inclusive as lendas até, elas tiveram assim um papel muito importante, porque era uma forma de passar o conhecimento adiante, entende? Não tinha a escrita com tanta facilidade, não é? Então essas historinhas, essas lendas ajudavam a passar o conhecimento adiante. E o homem começou a perceber também que havia ciclos na natureza, né? A lua, com as suas fases, o sol nascendo num lado, se pondo no outro, o próprio céu inteiro, as estrelas, as constelações, tudo, não é? Se movimentando acima de de nossas cabeças, não é? Então, as próprias estações do ano, num determinado momento era quente, num outro momento era frio, não é? Um outro momento as folhas caíam, depois, num outro momento, as árvores novamente estavam florescendo e tudo mais.
Então, o homem começou a perceber que a natureza tinha ciclos, não é? E esses ciclos, baseados nas estrelas, como, por exemplo, o rio Nilo, não é? Que atravessa uma boa parte ali da África, o rio Nilo, quando começava a aparecer a estrela Sírius no céu, era sinal de que o Nilo ia Subir. ter as suas enchentes, e derramar o humus nas suas laterais, umedecendo a terra, fertilizando naturalmente a terra. Isso. Então, era a época do plantio, não é? Então, a estrela Sírius, nesse caso, indicava que estava vindo a época das cheias do rio Nilo. Não é? Isso era muito importante para o povo que vivia por ali. Então, ter esse conhecimento, né, fazer essa relação das estrelas com os acontecimentos aqui na Terra, era uma coisa muito importante. Não é? Então, o céu também passou a ser um grande calendário. Né? Hoje em dia, nós não precisamos. Não é? Hoje em dia, não precisamos mais dessas coisas, porque tudo já está registrado, a facilidade é muito grande de nós sabermos as estações do ano e tudo mais, mas naquela época era muito importante, e era o céu que dava o sinal, né? Com as suas estrelas, com as suas constelações, entende? Então, você vê que hoje ainda é tão importante isso que você está falando, porque hoje ainda nós temos ainda muitos silvícolas, temos ainda muitas pessoas que não sabem o que é uma bússola, não sabem o que é uma TV, não sabem absolutamente nada. E tem como única referência o céu em cima delas. Né? Até para sobrevivência, se você se perde numa selva, se perde numa floresta, qualquer coisa, e você não tem instrumento, que a gente falou que a tecnologia não pode te ajudar nesse momento, a única forma de você poder se localizar é ter um mínimo de ciência do que está acima da sua cabeça. Não é isso, Paulo? Exatamente. Por isso, o conhecimento dos astros, ainda na navegação, não é? Apesar de toda a tecnologia moderna, mas ainda na navegação, o conhecimento do céu é muito importante. Os próprios astronautas que vão para o espaço também precisam ter um certo conhecimento das coisas lá do céu, entende? Com certeza. Então, é por demais importante, sempre foi a astronomia, sempre acompanhou a humanidade, sempre nos acompanhou com muitas descobertas, não é? Com muitos acontecimentos. Inicialmente, lá, os astros eram relacionados aos deuses, né? Havia as coisas boas, mas havia também as coisas ruins. Claro. Isso também fez com que o ser humano criasse muitas seitas, muitas religiões, né? Eram praticados até sacrifícios animais e também sacrifícios de pessoas para apaziguar os deuses, não é? Porque às vezes os deuses lá no céu ficavam aborrecidos por alguma razão, então havia necessidade de praticar um ritual, de fazer um sacrifício, etc., para amansar esses deuses lá do céu. E muitas vezes os deuses também nos davam coisas boas. Então, esse vínculo, entende, do homem no passado com o céu e com os deuses foi algo muito, mas muito significativo mesmo. Ô Paulo, eu percebo que a astronomia, como nós vamos falar hoje ainda no decorrer do nosso programa, a astronomia é uma coisa importantíssima. Como nós acabamos de ver agora, já no comecinho, a gente viu a importância da astronomia na vida das pessoas, que é o tema do nosso programa de hoje. Exato. Porque você que é veterano na área, professor, já lida isso aí mais de 3 décadas com isso, por que a astronomia ela não faz parte do currículo escolar
no Brasil. Eu não sei se no mundo todo, eu não conheço lá fora qual é o método de ensino, mas eu acho que seria uma matéria quase que, digamos assim, obrigatória, né? Você conhecer o seu céu. Você estuda física, você vai aprender alguma coisinha do céu. Mas astronomia em si, que serve para todas essas situações que nós acabamos de dizer no começo do programa, que eu acho de grande importância, não faz parte do currículo escolar. E a astronomia você leva para o resto da sua vida, esse conhecimento. Não muitos conhecimentos que a gente tem na escola, que a gente nem sabe por que a gente está fazendo aquilo, que a gente nunca mais vai usar aquilo que querem nos botar na cabeça. Por que você acha que ainda não vingou a astronomia como currículo importante aí na nossa educação? A sua pergunta é muito interessante. Na verdade, se estudava antigamente, ainda se estuda alguma coisa de astronomia, mas nas disciplinas de ciências e de geografia. Mas superficial. É coisa superficial, exatamente. Entende? Então, as pessoas não têm essa ideia do quanto é importante e do quanto existe de astronomia na nossa vida. Eu vou até lhe contar uma história que se passou comigo lá na universidade. Vamos lá. Porque nós não tínhamos no curso de geografia, lá no departamento de geociências, não tínhamos a disciplina de astronomia. Mas havia uma disciplina chamada de Introdução à Geografia Física, que tinha um pouquinho de geologia, de geomorfologia, de climatologia, inclusive de astronomia. E eu resolvi propor, então, que se criasse uma disciplina de astronomia. Essa proposta foi para o meu departamento, havia 28 professores no departamento naquela reunião, e só havia um professor que estava favorável à criação da disciplina. E, claro, Nossa. Era eu, né? Era eu. Mas por quê? Eu não vou condenar os meus colegas, mas porque eles não tiveram astronomia quando foram estudantes. Então, não sabiam da importância da astronomia para a geografia. Qual era a minha ideia? É de que o espaço astronômico, o espaço sideral lá em cima, faz parte do espaço geográfico, do nosso espaço. A geografia, basicamente, se preocupa com essa questão do homem no espaço, né? O relacionamento com o seu espaço. E então, o espaço astronômico eu sempre achei que deveria fazer parte do espaço do homem, do espaço geográfico. E, por isso, uma disciplina de astronomia. Bom, acontece que um professor antigo, muito respeitado, resolveu dar um crédito. Então, ele disse, bom, então vamos fazer o seguinte, vamos dar um crédito para o Paulo, vamos deixar essa disciplina entrar como em caráter experimental. Opa. E ela ficou, se firmou, e até hoje existe a disciplina lá. Não brinca? Eu não sabia disso. É verdade. E os alunos adoravam, né? Porque a astronomia é algo assim que mexe com a nossa cabeça, inclusive fazendo até com que a gente reflita um pouco mais a respeito da sua situação na Terra, da sua situação no sistema solar, da sua situação no universo. Afinal de contas, o que nós somos, de onde viemos, para onde vamos, qual é o sentido da vida, não é? Então, várias coisas a astronomia nos leva a refletir. E, inclusive, uma coisa muito importante que eu discutia bastante com eles era essa questão de aquecimento global, dessa onda de aquecimento global. Isso, já falamos sobre isso. Já conversamos a respeito disso, e eles não tinham noção da importância que o Sol tem nos climas da Terra. Entende? Então, era uma maneira de fazer o pessoal refletir um pouco. Então, a astronomia nos situa em uma série de questões. Veja, por exemplo, eu vou dar uma adiantada, mas depois, então, nós conversamos melhor a respeito disso. Vamos lá, vamos conversando sobre tudo. Nós comemoramos muitas festas, não é? Como Natal, como a Páscoa,
o próprio carnaval também, mas tudo isso tem relação com astronomia. Opa! Tem relação com astronomia, mas nós vamos desenvolver ainda mais uma conversa nesse período inicial aí do homem nas suas descobertas, né? Mas vamos Sim. chegar nessas festividades, né, entende? E vamos ver que nós comemoramos o Natal de uma forma muito semelhante a que os romanos comemoravam em épocas passadas. Você vai falar, boa, isso aí eu gosto mesmo. Você vai falar do solstício, né? Ou não? Sim, pois é, exato. Sim. Então há muita coisa, assim, o nosso próprio calendário, né? Agora 2020 foi um ano bissexto, mas o que é ano bissexto? Essa palavra bissexto, o que significa? Sim, Não é? isso, claro. Pouca gente sabe, né? Porque nós temos o mundo tem gira lá em cima e fica sobrando um dia a cada 4 anos, né? Vamos dizer, uma pequena hora que a gente explica aí sobre o ano bissexto, Paulo, aproveitando. O ano bissexto é algo assim. Eu vou tá esquentando, viu, Greg? Estava muito frio, está esquentando. Começa a conversa, começa a esquentar aí. Começa a esquentar. Mas ano bissexto tem algumas explicações aí interessantes, né? Na época de Júlio César, em Roma, ele tinha montado um calendário que é chamado calendário juliano, né? Juliano, sim. Só que é o seguinte, o ano ele é baseado na revolução ou na translação que a Terra faz em volta do Sol. Não é? Então, o calendário civil é de 365 dias redondos. Entendeu? Acontece que nós temos o ano astronômico, que é de 365 dias, 5 horas, 48 minutos e alguns segundos. Então, essas 5 horas, 48 minutos e alguns segundos e tal, isso aí fazia diferença, porque o calendário civil é 365. Mas o ano astronômico tem a mais 5 horas, 48 minutos e alguns segundos, né? Que são arredondados para 6 horas. 6 horas. Sim. Então, considerando essas 6 horas aí arredondadas... A cada ano, nós vamos ter uma diferença entre o calendário civil e o calendário astronômico, sim. Diferença de 6 horas. Então, 6 horas vezes 4 vai dar 24 horas. Então, a cada 4 anos, nós temos, então, que acrescentar um dia num dos meses, e foi escolhido por Júlio César, que seria o mês menor deles, né, que é o fevereiro. Então, fevereiro, a cada 4 anos, tem um dia a mais, que é justamente para fazer com que os dois calendários não fiquem defasados, que eles fiquem igualados. Entende? Mas, então, Paulo, faria muita diferença para o ser humano um dia a mais, um dia a menos? Faria, meu amigo, faria. Por quê? Tanto é, porque, veja, num ano nós temos uma diferença de 6 horas. Agora, vamos acumulando essas 6 horas em vários anos, vários anos. Quando chegou em 1582, aí o Papa Gregório XIII resolveu fazer uma nova reforma do calendário, porque entre o calendário astronômico e o calendário civil já havia uma diferença de quase 90 dias. Agora imagine você fazer uma festa na primavera, não é? Em que
as flores estão aparecendo, que as árvores estão ficando verdes novamente e tal, que significa o ressurgimento da vida no planeta, etc., fazer isso no inverno. Porque algumas festas já não estavam mais coincidindo na época certa, na estação certa. Puxa, então teve influência realmente, então. Não é? Então, certo. Então, por isso, Grego, que os alunos me perguntavam, mas por que um papa é que foi fazer, por que não um governante? Isso. Mas o papa que se interessou por isso, justamente por causa das festas católicas, não é? Que tinham que cair na época certa. Então, já estava havendo uma defasagem entre a festa e a época da estação do ano. Entende? Então, teve que fazer. Isso. Por isso, o nosso calendário se chama calendário gregoriano. Gregoriano, perfeito. Nossa, foi importante esse esclarecimento, porque eu mesmo, tudo bem, eu sei que o ano astronômico tem 4 horas a mais e tudo isso aqui e tal, mas eu não sabia o que isso influenciaria na gente. Agora você explicou e você disse que realmente começa a sair das estações com o tempo, com o longo dos anos, vai fazer uma confusão danada. Então, esse ajuste realmente é necessário para que a gente possa se enquadrar. E com o calendário juliano, quando chegou em 1582, percebeu-se que havia já uma defasagem muito grande. Não é? Sim. Então, nesta reforma feita pelo Papa, na verdade não foi o Papa, ele contratou um astrônomo que eu não me lembro agora o nome, não é? Mas ele contratou um astrônomo que com a sua equipe, então, revisou uma série de coisas, e esse astrônomo sugeriu, então, ao Papa que fizesse o seguinte, porque, veja, a diferença era de 5 horas, 48 minutos e 48 segundos, alguma coisa assim. Esses segundos foram deixados de lado. Tá? Mas, no passar de muitos anos, esses segundos também foram fazendo diferença. Com certeza, acredito, sim. Então, quando chegou em 1582, a reforma gregoriana foi a seguinte: bom, vamos manter o calendário, a reforma juliana, vamos manter. Então, a cada 4 anos, colocamos mais um dia no mês de fevereiro. E vamos fazer mais o seguinte: todo ano, a cada ano secular, que eu já vou explicar o que é o ano secular. A cada ano secular, cujos 2 primeiros algarismos não sejam divisíveis por 4, esse ano secular, que seria bissexto, não vai ser. Eu vou esclarecer. Vou dar o exemplo, porque o exemplo esclarece tudo. Tá? Ano de 2000. Depois, ano secular. O que é ano secular? É aquele ano que termina com 00. Ok. Ok? Então, 2000, 2100, 2200, 2300, 2400. Então, veja, 2000, pegamos os 2 primeiros algarismos, 20. 20 dividido por 4 é divisível. Está 5, não é? Então, 20 é divisível por 4. Então, 2000 foi um ano secular que foi bissexto. Agora, 2100, ele seria bissexto, porque termina com 00. Porém, pega-se os 2 primeiros algarismos, 2 e 1, 21. 21 não é divisível por 4. Então, não vai ser bissexto. Olha só, caramba! Isso, sinceramente, não sabia. Que é justamente para consertar aqueles segundos, entende? Que foram desprezados. Entendeu? Depois, 2000... E 200.
22 não é divisível por 4. Não vai ser bissexto. 2.300, 23 não é divisível por 4. Isso aí não é invenção, então, é matemática mesmo. Isso aí foi comprovado que... Matemática mesmo e astronomia, conhecimento astronomia. mesmo de astronomia. Agora, 2.400 vai ser bissexto, porque 24 é divisível por 4. Então, a cada 400 anos, 3 bissextos vão ser dispensados. Olha só, que interessante. Entende? Então, do chamado... Vale como informação, porque numa dessa a gente está vivo num desses anos e a gente estranha, né? Porque a gente não vive 400 anos por enquanto, né? Mas exatamente. Nós não temos nenhum agora, né? Não, né? Nem 2100. 2000 nós passamos, né? Foi isso. Em 2000 nós passamos, exatamente. Né? Agora, 2000 e... Próximo vai ser 2100. Exatamente. O próximo será 2100, que seria bissexto, mas não vai ser, porque 21 não é divisível por 4. Olha que interessante. Paulo, vamos falar. Não é? Então, fala assim, ano bissexto, vivemos o ano bissexto, porém, as pessoas não têm muita noção de que isso é astronomia. E uma outra coisa importante. O porquê bissexto? Já tive um aluno que me perguntou, mas por que bissexto? É sexto. Se é de 4 em 4. Né? Se é de 4 em 4. Por que bissexto? Aí tem uma outra história. Quando foi feita a reforma lá por Júlio César, que também não foi ele era o governante, o imperador, contratou astrônomo para fazer isso, né? Pois bem, então, quando foi feita aquela reforma por Júlio César, o que acontece? As datas não eram ditas como nós dizemos hoje. Por exemplo, o dia 1º, amanhã vai ser 1º de julho. Ninguém dizia isso. O dia 1º de cada mês era chamado de calenda. Daí vem o nome, né, do calendário. Daí vem o nome calendário, Mas havia também as nonas, havia os idos. Então, por exemplo, se nós fôssemos dizer dia 5 de julho, nós diríamos o 5º depois da calenda de julho. Era assim que a data era. Não era 5. Era o 5º dia após a calenda de julho. Sim, que interessante, né? Agora, o que foi feito? Foi feito o seguinte, no mês de fevereiro, eles pegaram o dia 24 de fevereiro, que era o 6º dia antes da calenda de março. Calenda de março era o dia 1º. Então, o que foi feito? O dia 24 de fevereiro foi bisado. Então, o mês de fevereiro ficou assim, dia 23, 24, 24, 25, 26, 27 e 28. Olha só. Ao invés de acrescentar o 29 lá no final, eles bisaram o dia 24. Quer dizer, o 6º dia foi bisado. Daí, por isso que é o bissexto. Daí veio o bissexto. Exato. E por isso que escolheu-se fevereiro para colocar um dia a mais também, por causa dessa questão. Também, exatamente, ao invés de colocar no dia 24, então coloca no dia 29, porque dava uma confusão danada, né? Você vê o mesmo dia 2 vezes, né? Daí, o bissextus, quer dizer, até o mais correto, o grego, seria nós dizermos o ano do bissexto, porque não foi o ano que foi bissexto. Quem foi bisado foi o 6º dia antes do 1º de março. Perfeito, Mas é isso. Então, é o ano do bissexto, não é? Do dia bissexto. Não é? Interessante.
mas não o ano. Mas o ano do bissexto, até acredito que talvez no começo se dissesse ano do bissexto, mas depois então ficou ano bissexto, e assim ficou. Ô, Paulo, você me mandou uma relação onde a gente fala, são coisas que ligadas à astronomia na nossa vida, que é o tema de hoje, assim, que as pessoas, olha, você já trouxe informação fantástica, para mim inédita. Muita coisa que você está falando aí, eu tenho certeza que o nosso público também desconhece. Eu quero que você comece a fazer aquela ligação, ou chamar a atenção do nosso cotidiano com a astronomia. Tanta associação, tudo, parece que tudo que a gente faz aqui tem alguma ligação, de uma certa forma, com a astronomia. Eu gostaria que você começasse a enumerar isso aí. Não tem, nós vamos fazer, nós vamos chegar nos tempos modernos. Eu até gostaria só de esclarecer. Vamos lá. O grego porque no início não existia essa astronomia como ciência, não é? O que nós tínhamos inicialmente era astrolatria. Aí eu gosto de explicar isso. Adoração aos astros, né? Astros, Eu gosto de explicar isso porque eu costumo dizer que a astronomia é filha da astrolatria e da astrologia. Olha só! Porque, primeiro, quando o homem, lá nos seus primórdios, adorava os astros, eles não sabiam explicar as coisas que se passavam lá no céu. Um cometa, por exemplo, com a sua cauda, como que eles iam explicar? Não é? Um meteoro passando no céu, aquele risco ali, o que era isso? Eles não tinham condições de explicar. Não é? Então, eles começavam a endeusar, não é? Os astros. Não é? Era endeusamento dos astros. Inclusive, até existe um filósofo, o Kant, lá nos idos de 1700 e pouco, Immanuel Kant, que ele dizia que quando nós temos consciência da grandiosidade das coisas, automaticamente o homem é dirigido para o sobrenatural. E era o que acontecia, né? Era o que acontecia no homem antigo. Ora, diante daquele céu de tantas estrelas à noite, de tantas constelações, de tantos fenômenos, a única maneira que eles tinham de explicar essas coisas era colocando deuses, atribuindo aos deuses. Então, isso é o que se chama de astrolatria. É a adoração aos astros, realmente, é verdadeiro. Aos astros, exatamente. Mais adiante, um pouco, vai surgindo também a astrolatria. Né? A astrologia. Né? A astrologia. Aí, então, já essa questão da influência dos astros sobre a nossa vida, sobre as coisas aqui da Terra. Então, a astrologia é uma coisa um pouco mais adiante do que a astrolatria. A astrologia começou quando, Paulo? Você tem alguma referência, vamos dizer? Não, é difícil. É difícil, né, pegar? É difícil porque se encontra a astrologia e muitos povos antigos, entende? Separadamente entre si, em vários continentes, existe muito de astrologia também, entende? Tá. O próprio... os indígenas Hopi, nos Estados Unidos, que falavam da estrela Kashina, né? Kashima, que era a estrela azul, que viria causar problemas, dividiram a vida aqui na Terra em vários, que eles chamavam de mundos e tal. Então, tinham também a sua astrologia no passado. Muitos povos. Forma de interpretar, né? Eu acho que a astrologia deve ter surgido para tentar explicar a astrolatria. Não foi isso, mais ou menos? Sim, é um bom raciocínio, exatamente, no sentido de explicar a influência desses astros sobre nós, sobre a vida na Terra, etc. Não é? Agora, depois, gradativamente, aí sim,
começa a surgir digamos, uma astronomia, algo mais científico, mas que ainda não era chamado de ciência, né? Por exemplo, Isaac Newton, Kepler, Copérnico, né? Isso. Copérnico, Os primeiros pioneiros. Galileu Galilei, esse pessoal, né, não era chamado de cientista. Quer dizer, eles já se desligaram um pouco do sobrenatural, entendeu? Se desligaram um pouco do sobrenatural, principalmente Galileu Galilei. Kepler ainda tinha muito de religiosidade. Kepler era muito místico também, o Kepler, numerólogo, astrólogo, ele misturava um pouco as coisas, tá? Inclusive, até a mãe de Kepler chegou a ser acusada de bruxa e quase que foi queimada por causa das posições de Kepler e tal. Mas Isaac Newton também tinha muito de religiosidade, ligado à religião cristã, tá? Mas eles faziam trabalhos que se poderia dizer trabalhos de pesquisa, trabalhos científicos. Sim. Né? Só que naquela época, eles não eram chamados de cientistas. Essa palavra ciência não existia, cientista não existia, era filósofo. Eles eram filósofos. E esses que se dedicavam a estudar a natureza, fugindo do sobrenatural, digamos, estudando a natureza, eram chamados de filósofos naturais. Olha só, filósofos naturais. Filósofos naturais. Galileu Galilei era um filósofo naturalista ou natural. Entende? Essa palavra ciência, ela veio surgir muito, muito mais tarde, 1833. E, por incrível que pareça, foi uma palavra criada por um padre. Olha. Por um padre, chamado William Whewell. Era britânico, ele era padre, ele era muito estudioso, dava muitas palestras pela Europa, ele era considerado um polímata. Polímata é aquela pessoa que entende de muitas coisas e fala de muitas coisas e tal. Ele era um sábio, né? Era um sábio, pessoa muito respeitada na Europa e tudo. E numa das palestras que ele dava, alguém se manifestou pedindo a ele que estudasse uma maneira de se chamar esses ditos filósofos naturais, que eles não eram mais filósofos, eles não estavam mais fazendo filosofia, reflexões e tal, eles já estavam fazendo pesquisas de laboratório e tudo mais. Então, ele levou essa informação para casa e acabou, de uma maneira lá, não sei como, criando a palavra ciência. Né? Olha. E logo depois já começou a fazer parte de dicionários e apareceu também, claro, a palavra cientista. Entende? Então, este conhecimento de astronomia veio se fazendo gradativamente, né? Veio se fazendo aos poucos. Por exemplo, nessa época lá, ainda de Galileu, 1400 e pouco, 1500 e pouco, 1600 e pouco e tal, ainda se pensava que o círculo era a forma geométrica perfeita. E como o círculo era uma forma, né, perfeita, a circunferência, o círculo, porque todos os pontos estariam à mesma distância do seu centro, então a Terra deveria ser esférica. Né? A órbita dos astros em volta da Terra, porque naquela época predominava o geocentrismo, a Terra no centro, né? Sim. E os astros, inclusive o Sol girando em volta da Terra.
Então, isso deveria ser um círculo também. Essas órbitas deveriam ser circulares. Inclusive, quem olhar um filme que eu recomendo, muito bom, que está no YouTube, é chamado Ágora. Ah, sim, muito bom. Você já viu? Assina embaixo, sim. Isso. Ele retrata muito bem esse tipo de conhecimento daquela época, não é? Que a escola de Alexandria se passou lá pelos idos 300, 400 da nossa era já, não é? Sim. Então, ali fica bem, bem clara essa ideia de que a forma geométrica perfeita era o círculo, então o universo deveria ser circular, a Terra ser circular, e etc, etc. Né? Inclusive, esse filme até conta a história de Hipátia, né? A filósofa. Né? Hipátia de Alexandria, isso. De Alexandria, exatamente. É um filme muito bom para entender um pouco dessa questão aí da astronomia, dos conceitos, né, de astronomia, a tentativa dela de aprovar, digamos assim, ou provar que o centro do sistema não era a Terra, mas era o Sol. Né? E depois, então, aquela questão toda da religiosidade também e da destruição do templo pelos cristãos, né? E aquela confusão toda que deu naquela época, né? E muita coisa se perdeu. Mas é um filme muito interessante. Agora, sim. Pois bem, então veja, como eu falava, assim que o conhecimento vem se fazendo gradativamente, não é? Por exemplo, o caso de Galileu. O Galileu, ele desenvolveu uma luneta, não é? Não é que ele tinha inventado a luneta. Ele ficou conhecendo que havia na Holanda, um mercador tinha feito um instrumento para enxergar as coisas de perto, que inclusive a própria marinha holandesa também utilizava, e ele ficou sabendo. Alguém descreveu para ele como era esse instrumento, e Galileu, então, acabou fazendo uma luneta e apontou para o céu. Apontou para o céu. Então, veja, quando o Galileu disse que a Lua tinha relevo como na Terra, foi um problema enorme, né? Um problema enorme porque, pela religiosidade da época, os astros lá, eles estavam envoltos no éter divino. Então, eles poderiam ter relevo. O próprio Galileu, quando disse que o Sol tinha manchas, quando ele observou com a sua luneta, o Sol não poderia ter manchas, porque era um astro divino, não poderia ser manchado. A única coisa manchada e com relevo seria a Terra, porque era o ambiente imperfeito, onde estavam os pecadores, que somos nós, e que teríamos que nos redimir dos pecados, e etc, etc. Então, veja que, gradativamente, o conhecimento astronômico vem caminhando ao longo da história da humanidade. Sempre presente, então, que é o nosso tema, não é? Sempre presente na vida das pessoas. Perfeito. E aquele que falasse contra as ideias cristãs da época era mandado para a fogueira. Né? Para a fogueira, né? Era assim. Inclusive Giordano Bruno, né? Giordano Bruno, que era padre, né? Mas ele era muito contestador também, mas foi mandado para a fogueira. Galileu conseguiu se livrar da fogueira porque o padre que foi eleito por aquela época o Papa era muito amigo do Galileu antes de ser Papa. Mas depois que ele virou Papa, o Papa Urbano VI, me parece, aí foi quando Galileu foi condenado pela Igreja Cristã, não é? Mas existe aí uma certa polêmica de que o Papa Urbano conseguiu livrar o Galileu de uma condenação pior, que seria a fogueira. É porque Galileu teria dito que os átomos eram indivisíveis, entende?
Os átomos eram indivisíveis. E isso começou a causar problemas entre ele e a igreja cristã por causa da Eucaristia, do dogma da Eucaristia, né? Que a hóstia vira o corpo de Deus e o vinho o sangue, entende? Então, essa questão de que os átomos eram indivisíveis e inseparáveis causava problemas. Como é que vai explicar esse dogma? Com certeza. Aí é que ele teria sido condenado. Mas o Papa Urbano, amigo de Galileu, resolveu dar uma ajudinha. Não, ele vai ser condenado por defender Copérnico de que o nosso sistema não é geocêntrico, e sim heliocêntrico. E aí, então, a pena foi aliviada, porque era um pecado menor. Agora, bater de frente com a Eucaristia, com o dogma da Eucaristia, realmente era pesado. Era para ir para a fogueira. Complicado, sim. Então, agora, vamos vir para frente agora. Vamos lá. Onde nós começamos, assim, a perceber mais presente a astronomia na nossa vida, no nosso cotidiano? Bom, primeiro, né, ainda nós temos alguma coisinha ainda para falar antes de chegar onde... Vamos lá. Pode falar. Entende que são os eclipses, não é, o Grego? No passado, os eclipses eram muito importantes. Opa, vamos lá, vamos esclarecer. Prever os eclipses, isso era coisa muito importante. Por quê? Porque se imaginava que, havendo o eclipse no reinado de um determinado imperador lá e tal, isso aí seria sinal de que haveria problemas sociais, problemas econômicos, crises e tal. Então, o imperador precisaria se prevenir, não é? Então, nós tivemos uns casos muito interessantes, né, que eu gostaria de relatar. Vamos lá. Por exemplo, nós tivemos o caso de Cristóvão Colombo, por exemplo. Ele fez, se eu não me engano, 4 viagens para chegar aqui, não é? Na América Central, e numa dessas viagens, se eu não me engano, até a última, aconteceu um caso interessante. Ele estava com problemas com os nativos lá da região, da ilha lá, na América Central, e parece que o pessoal já não estava aceitando muito bem a presença dele, já estava perturbando um pouco, e ele queria víveres, alimentos e tudo mais, água para voltar para a Europa. E os nativos não queriam dar para ele. Mas o Colombo sabia que ia haver um eclipse daqui a 2 ou 3 dias, um eclipse da Lua, total, inclusive. Aí ele ameaçou os nativos, né? Olha, eu tenho o poder de mandar o monstro das trevas engolir a Lua. Ou vocês me dão os alimentos aí, ou o monstro vai engolir a Lua. E foi o que aconteceu. Quando começou o eclipse, então, diz que os nativos começaram a botar os alimentos no... Olha só! Não é? Então, uma forma de intimidar, né? É uma forma de intimidar, exatamente. Houve o caso também na China, 2137, antes da nossa era. Quer dizer, então, aí há 4.000 e poucos anos, né? Um imperador da China, não me lembro agora o nome dele, ele mandou matar os 2 astrólogos responsáveis da corte de avisar sobre eclipse, entende? Porque houve um eclipse e eles não avisaram o imperador. O imperador mandou matar os 2. Claro, claro. Como é que você não me avisa, pô, né? Como é que você não me avisa? Né? Tem um caso também interessante na França, né? Que o astrônomo lá da corte era um italiano. Ele
foi no reinado de Luís XVI, né? Ele disse que no reinado de Luís XVI não ia haver eclipse nenhum. Não houve eclipse nenhum, mas veio a Revolução Francesa, né? Sim, isso sim, e Luís XVI foi morto, né, durante a Revolução Francesa. Então, são casos assim acontecidos, né, interessantes. Relacionando a astronomia, quer dizer, Não tenha dúvida. Na nossa vida prática, né? E tivemos também um caso até bem interessante, que foi aqui no Brasil, aí mais recente, em agosto de 1887. Foi em Belém do Pará. Diz que houve um eclipse da Lua, né? E o povo saiu nas ruas, batendo panelas, batendo latas, dando tiros de espingarda para espantar o monstro que estava engolindo a Lua. Né? E isso era até um compromisso com São Jorge, porque eles imaginavam que São Jorge estava brigando com o dragão, e o dragão estaria engolindo a Lua. Não é? Então, eles estavam defendendo São Jorge, que era para não haver problemas com a Lua, de tanto medo que eles tinham. Pleno século XIX, você já vê que é um negócio bem recente, né? Recente, exato, século XIX, 1887. E diz, inclusive, que houve até muitas pessoas mortas, entende? Há registros em jornais, por causa dessa correria nas ruas e tudo, muitas pessoas mortas nesse caso lá no Pará. Caramba! Então, são coisas assim da presença, né, da astronomia. Interessante, foi muito bom você contar essas coisas folclóricas aí que ilustraram bem essa questão. Exato. Agora, você falava, né, da presença da astronomia na nossa vida atual, né? Nosso cotidiano, O nosso cotidiano, nós temos, não é, o Grego, algumas festas, né? Algumas festas. Vejamos a Páscoa, né? Sim, é interessante isso, Páscoa, é isso aí. A Páscoa cristã. Porque existe a Páscoa dos judeus e outros povos com a sua Páscoa, enfim, com esse significado do renascimento, essa coisa e tal, né? Sim. Mas a Páscoa cristã, ela precisa coincidir com a primavera e a lua cheia. Então, aí está a astronomia numa festa que nós estamos participando dela, não é? Ativamente ou passivamente, mas participamos da Páscoa cristã. Não é? Astronomia na religião ou religião na astronomia, né? Sim, exatamente. Agora, por que a Páscoa tem que ser na primavera e na lua cheia? Então, é o seguinte, a Páscoa, na primavera, ela tem que cair no primeiro domingo depois da lua cheia, logo depois que começou a primavera. Aí tinha aluno que dizia, primavera? Mas nós estamos no outono nessa época? Sim, é claro, primavera para o hemisfério norte. Exato, isso. Porque as estações do ano são invertidas nos hemisférios norte e sul, né? Para nós ficou no outono, mas tudo bem, tem um significado para eles que criaram, então criaram na primavera. Por quê? Porque o que é primavera? Primavera é o ressurgimento da vida no planeta. As árvores começam a florir, não é isso? É o ressurgimento da vida, é a ressurreição de Cristo, então. Não é isso? Que a Páscoa cristã comemora isso. Não é? O lado científico da questão. Exatamente, é o ressurgimento da vida. E por que na lua cheia? É porque a lua cheia, ela é cheia para os dois hemisférios.
Então, durante o dia, a Terra fica iluminando toda a população da Terra, nos 2 hemisférios, né? O Sol, durante o dia, fica iluminando o Sol como a luz divina, e à noite, a Lua como a luz divina da noite. Então, durante as 24 horas do dia, né, simbolicamente, toda a população da Terra estaria sendo iluminada pela luz divina. Entende? Então, esse é o significado de primavera e lua cheia para a nossa Páscoa. Entende? Muito bom. E temos outras festas também, né, que são associadas à astronomia, né? Inclusive o Carnaval, né? Tá, o que tem o Carnaval? Carnaval com astronomia, qual é a relação? Não seria, digamos, bem assim, diretamente com a astronomia, mas tem relação. Mas com a Páscoa, por quê? Porque o Carnaval vem do latim carnevale. Carnevale, isso. A deusa carne. Né? Que não seria, propriamente, o não comer carne, mas o adeus aos prazeres da carne, digamos assim. Tá? É o carnevale, que tem que cair antes, então, dos 40 dias da penitência, não é? Sim. Daquele período da quarentena, não é? Até chegar a Páscoa, né? Até chegar o domingo de Páscoa. Então, tem aqueles 40 dias. Então, o Carnaval, até certo ponto, tem uma relação direta com a Páscoa, porque, primeiro, a Páscoa é festa móvel. Então, o Carnaval também é festa móvel, porque depende da festa móvel também. Né? E, por sua vez, esse significado de que tem o Carnaval, né? de a pessoa se desfazer dos prazeres da carne durante a quarentena, entende? Tem uma certa relação, sim, porque o Carnaval ele é originado de festas que ocorriam em Roma. Em Roma, sim. Não é? Veja, por exemplo, havia as bacanais, que era a homenagem ao deus Baco. Baco, perfeitamente. Não é? Mas, principalmente, as saturnais. Isto. Uma festa romana, em homenagem ao deus Saturno, que teria ensinado a arte da agricultura aos italianos. Agora, veja o interessante. Durante as Saturnais, o que acontecia? As distinções sociais, por exemplo, não eram levadas em consideração. Como hoje, por exemplo, as pessoas se fantasiam de políticos, não é? De autoridades e tal, para ridicularizar essas pessoas e tudo, não é? Era o que acontecia também naquela época. Os tribunais, por exemplo, não funcionavam. As escolas também não. Durante esse período carnavalesco, das Saturnais, não é? Os julgamentos eram suspensos também. Aqueles condenados não poderiam ser executados durante o carnaval. Tá? Sim. As casas eram lavadas, eram purificadas, e havia muitos excessos libertários e tudo mais. O que ocorre no nosso carnaval de hoje? Né? O nosso carnaval de hoje é uma reprodução das Saturnais, que estavam ligadas, então, aos 40 dias da quarentena, né? Que era aquele período para a pessoa se purificar, né? Desfazer dos seus pecados e tudo mais, se arrepender dos seus pecados, dos seus prazeres e etc., até chegar à Páscoa. Então, de toda maneira, o carnaval tem essa relação. Não é? E aí nós seguimos para uma das datas mais importantes da humanidade, né, que tem uma explicação sensacional também, que é o solstício, né? Sim. A gente chama de Natal, né? Festeja Natal. O Natal tem muito de astronomia o Natal, né? Tem muito de astronomia.
Entende? Porque Natal vem de Natalis Invicti. O Natal, o Natal do invencível. Invencível. Solis, né? Tinha o Solis. Que era o Sol, não é? Que é o renascimento do Sol. Porque o que acontece? Aí é que entra, entende, o grego, a astronomia, porque quando eu falava disso, eu tinha que explicar o que é solstício, por que nos dois hemisférios as estações são diferentes. Entra tudo isso, tem que explicar tudo isso. Claro. Para poder explicar o Natal como uma festa que tem relação com a astronomia. Não é? Entende? Bom, o que acontecia? Aí vem outra questão da astronomia. Nós temos que perceber que o Sol caminha na linha do horizonte. Se você observar o Sol no início do nosso verão, ele está mais para sul. Agora, gradativamente, ele começa a voltar para o hemisfério norte, passa pela linha do Equador, quando nós temos aí primavera ou outono, dependendo do hemisfério, né? E depois, então, ele vai até lá em cima, no trópico do hemisfério norte. É quando começa o verão para eles, o inverno para nós. Então, o que acontece? Quando o Sol tinha chegado para sul, eles, romanos, até faziam uma certa algazarra, enfim, tudo para fazer o Sol voltar, e eles viam que o Sol voltou, quer dizer, o Sol não se perdeu para o espaço. É o nascimento do invicto, o retorno do invencível, que era o Sol. Aí, então, ele retorna para o hemisfério norte. Daí, então, Solis Invicti, ou Natalis Invicti, o Natal, o nascimento do invencível. Ele retorna para o hemisfério norte. Bom, aí, então, eles faziam a festa, não é, do retorno, mas era do retorno do céu para o hemisfério norte. Mas isso era uma festa fora da religiosidade, como se diz, uma festa... Era uma festa astronômica mesmo, que estava adorando o Sol. Né? Exatamente. O Solis Invicti. Né? Agora, então, era considerado uma festa pagã, né? Apesar de que eu não gosto muito dessa palavra pagão, eu acho ela um pouco agressiva, enfim, mas era uma festa dita pagã. Agora, veja uma coisa muito interessante. Quando ocorria essa época... bom, primeira coisa, no ano 336 da nossa era, o Vaticano resolveu instituir o 25 de dezembro como o dia de nascimento de Jesus Cristo. Concílio de Nicéia. Concílio de Nicéia. Porque ninguém sabe quando Jesus nasceu. Não. Existe até uma polêmica aí também, a idade dele, se seria com 33 anos que ele morreu, outros falam de 45, 46, e não sei o que, 30 e poucos anos, 36. Então, essa foi uma data instituída para quê? Para fazer os cristãos retornarem para a sua religião, para a religião cristã, para o catolicismo, né? Sair lá dessas festas de pagãs e tal, do Natalis Invicti, e voltar para o cristianismo, para adorar não o Sol, mas adorar Cristo. Quando? Dia 25, então. Né? Então, foi uma estratégia do Vaticano para que houvesse o redirecionamento das pessoas para o cristianismo novamente, fugindo do paganismo. E, consequentemente, tirando a força da tradição pagã para aquela época, né? Daquelas festas. Exatamente. Agora, uma coisa muito interessante é que, naquela época, nessa festividade do Solis Invicti, ou Natalis Invicti, as casas, observe bem, as casas eram decoradas, eram trocados presentes, eles faziam a ceia
de Natal, faziam procissões, né? Quanta similaridade, né? Isso tudo nós fazemos hoje. Então, veja que nós reproduzimos hoje essas coisas sem saber o porquê. Perfeito. Mas isso vem de lá de trás, né? Vem de lá de trás. Inclusive, até, vou lhe contar uma história rapidinha nessa questão aí da... Quando eu falava lá para os meus alunos, houve uma coisa muito engraçada, porque quando eu disse que o 25 de dezembro foi uma data instituída como o nascimento de Jesus Cristo, né? Então eu tive uma aluna que apontou o dedo e disse, mas, professor, quer dizer que a minha mãe até hoje, então, me enganou até hoje? Eu digo, não tem nada a ver com a tua mãe, é que a história é essa mesmo, né? A história é essa mesmo. Ninguém enganou ninguém, é isso aí. Ninguém sabe exatamente quando Cristo nasceu, né? É que a gente vai passando a história para os outros, né? Vai ouvindo uma história e vai passando para frente. Exato, exatamente, não é? Veja uma outra coisa também, uma outra festa, né? Finados, né? Comemoração Dia dos Mortos. O culto dos mortos, várias sociedades, vários povos aí pelo mundo praticam o seu culto aos mortos, né? Existem várias maneiras do culto aos mortos, mas no caso do finados, primeiro, o significado da palavra finado, né? Finado. Sim. Finado é a pessoa que finou. Finar significa findar. Terminou. Isso. Morrer, terminar. E daí o finado. Então, a festa, terminado. Os finados, é aquele que finou, aquele que terminou. Tá? Agora, por que finados é comemorado no dia 2 de novembro? De novembro, né? 2 de novembro é ainda o outono para eles, né? Que é a festa das folhas caídas, digamos. É quando a natureza morre. Né? Então, o outono tem esse significado nas festas. Né? As folhas caídas, a morte da natureza. Então, perfeito. É o dia de finados. Mas por que não no início do outono, e sim lá em novembro, depois de passar um pouco do início, né? É pelo seguinte, dia 1º de novembro, você sabe que é o dia de Todos os Santos, não é isso? Isso. É o dia de Todos os Santos. Então, o que acontece? Qual é o significado do dia de Todos os Santos? É o dia de se rezar por aqueles que morreram em estado de graça. Quer dizer, aqueles que tiveram os pecados perdoados. Esse é o significado do dia 1º. Não sei se o pessoal cultua muito isso, porque não é muito divulgado, mas é isso. O dia 1º de novembro, dia de Todos os Santos, não cultua isso. Quase ninguém sabe. É você rezar por aquele... Que é dia de Todos os Santos, sim. E você rezar por aqueles que tiveram seus pecados perdoados. Bom, então nada melhor do que colocar o dia 2, o dia seguinte, não é? Claro, como homenagem. Em homenagem para se fazer orações por aqueles outros falecidos que ainda precisam de uma ajuda para serem aceitos no céu, porque eles ainda podem estar lá no purgatório. Então, rezar por eles... É uma forma, né? Exatamente. E isso também... É uma forma de trazer a santificação de um com a perda do seu ente querido também, para fazer uma minimização da dor, digamos assim, né? E uma associação com uma certa santidade. Paulo, nós estamos em cima da pinta, agora, assim, vamos dizer, nós temos um tempinho pouco aqui para que você me fale, ou nos fale, sobre outros benefícios vindos da astronomia. Você até me mandou,
e eu vou rápido aqui, GPS, celular, fala sobre todas essas coisas, roupa de bombeiro, olha só coisas que eu nunca tinha ouvido falar que tem coisa com astronomia, computadores que foram feitos para fins astronômicos, como você está falando. Fala sobre isso para a gente dar hoje, vamos dizer que nós estamos em cima da pinta, da hora. Isso. Bom, hoje em dia, nós estamos vivendo uma época da conquista espacial. Sim. A conquista espacial que começou com o Sputnik, o satélite russo-soviético, né? Década de 60, né? Em 57. 57, tem razão. 1957. Né? Então, a partir dali, nós tivemos uma verdadeira corrida para o espaço, dentro daquele clima de uma Guerra Fria, né? de competição entre União Soviética e Estados Unidos. Sim. E tal. Né? E aí começa essa corrida para o espaço, de tal maneira que hoje em dia não se controla mais. Não é? Não se controla mais, e temos aí um grande problema, que nós já tivemos, eu já tive uma conversa com você no seu programa, e lá em Curitiba também, né, neste ano, que é a questão do lixo espacial. Exato. Lixo espacial. Muito lixo. Algo que deveria ser mais trabalhado nas escolas, enfim, na imprensa em geral, para chamar a atenção deste perigo que nós temos hoje em dia, que nós temos muito lixo espacial, muitos satélites, já tivemos satélites que se chocaram lá no espaço, e isso gera uma quantidade enorme de pedaços, né, de detritos, e esses detritos estão aí por cima. Os pedaços pequenos não são muito problema, porque quando eles entram na atmosfera, se tornam incandescentes e acaba, né, se desfazendo e tal. Mas agora nós temos pedaços grandes. Já tivemos casa atingida por lixo espacial, que se deu aqui no município de Ilhota, aqui em Santa Catarina. Já tivemos uma moça que é considerada até hoje a única pessoa atingida por lixo espacial, que foi nos Estados Unidos. Ela foi atingida no ombro de manhã cedo, quando caminhava e fazia os seus exercícios, enfim, e recebeu um pedaço, né, de um lixo espacial no ombro. Entende? Então, hoje, o lixo espacial é um grande problema mesmo, e não se sabe como resolver. Existem muitos estudos para tentar recolher esse lixo espacial, mas não tem nada de efetivo, entendeu, Grego? Porque é muita coisa. Muita coisa. Milhões de pedaços pequenos e milhares de pedaços grandes. Temos satélites que ainda podem ser controlados, já desativados, podem ser controlados para ser jogados nos oceanos, e com isso os oceanos também estão sendo poluídos com esse material que vem do espaço, nós jogamos lá, não é? E existem satélites que já estão desativados e não podem ser controlados. Isso. Então, eles podem cair em qualquer lugar, a qualquer momento. Perfeito. E temos com isso tudo também, com essa corrida para o espaço, um outro grande problema, não é? Que é a questão da militarização do espaço. Opa, isso aí. Militarização, entende? Já existem armas, satélites colocados lá em cima que podem destruir outros. Existem mísseis que são colocados aqui embaixo que podem destruir satélite do inimigo lá em cima, entende? Então, o espaço, apesar de que a ONU tenha uma norma que diz que o espaço é para todos e tem que ser explorado pacificamente, mas o pessoal não tem respeitado muito isso, não. Então, a militarização do espaço, hoje em dia, junto com o lixo espacial, é um dos grandes problemas que nós estamos correndo, e pouco se fala nisso. Pouco se fala nisso. Mas Infelizmente. Infelizmente. Não é? Ô, Paulo,
eu queria que você preparasse já para uma próxima oportunidade. Já vamos marcar desde hoje aqui, ó. Opa! Que, nós estamos falando aqui sobre o assunto, e hoje tem muito na moda aqui, muito se fala. Já falamos superficialmente em alguns programas, que você é a 10ª vez que vem no Vida Inteligente, se não for mais. Então, eu quero que a gente fale no próximo programa, você prepara alguma coisa aí, durante o tempo, sobre o que nós esperamos à frente, o que há de real da vida, do tempo de vida do planeta Terra. Nós já falamos da aproximação de cometas, já falamos sobre Nibiru, já falamos sobre... Mas como a gente sabe que o universo é uma coisa viva, pululante, como todos nós, então nós vamos tratar num próximo programa, vai pensando no conteúdo, nós vamos tratar nisso, né? Porque hoje existe muita política de medo, muita coisa de fim de mundo. Já falamos sobre isso no Vida Inteligente com você, né? Mas vamos fazer uma síntese científica para que a gente possa mostrar cientificamente a situação do planeta, do universo, como é que as coisas andam. Você topa o desafio? Já está topado. Então tá aí, ó. Em breve nós vamos estar abordando esse assunto, vamos ver que título que a gente dá, mas vamos desmistificar e desmitificar um monte de coisas aí que existem, né, sobre essas questões. Sim, Inclusive, né, o Grego, uma coisa muito importante também que se pode falar nesse tema que você está propondo, né, é essa questão da corrida espacial, né? Porque, veja, a ciência avança cada dia mais. Né? O avanço é muito grande da ciência. Agora, as religiões se multiplicam cada vez mais, mas, no entanto, as guerras e os conflitos também aumentam. É verdade, é verdade. Não é? É verdade. Então, o que é que a ciência está fazendo? O que é que as religiões estão fazendo para amenizar um pouco esses conflitos, essas guerras? Não é? Será que essa corrida espacial tem validade no momento? No meu entender, não tem muita validade. Eu acho que nós deveríamos cuidar daqui, né? Muita coisa nós precisamos, porque nós só vamos evoluir mesmo como espécie humana o dia que nós conseguirmos a paz, o amor, a paz, entende? É muito mais do que o avanço da ciência, é muito mais do que o aumento do número de religiões e grupos místicos e etc, etc. É isso. Paulo, então já aceitou o desafio? Por hoje, muito obrigado, muito obrigado. Eu acho que, nossa, foi mais uma aula de história do que de astronomia, porque muita curiosidade, muito legal. Foi muito bom. Acredito que o público também tenha achado a mesma coisa. Então, em breve, nós vamos estar aqui de novo. Tá legal, Grego. Eu aceito o desafio. Vou preparar um material aí. E a gente vai conversando. Tá bom, Paulo? Obrigado, uma boa noite para você. Um forte abraço. Boa noite, um forte abraço a todos que nos veem aí, para você também. Obrigado. Tchau. E é isso aí, minha gente. Então, para vocês que ficam, um fraterno abraço e um feliz sempre.